plenitude de alegria. E eu gostaria de começar essa palavra fazendo uma pergunta para vocês. Vocês não precisam responder, né? Eu só quero que vocês reflitam a respeito disso. Você se considera uma pessoa alegre? Você consegue enxergar a alegria dentro de você durante a sua semana? A alegria quando você vai encontrar aquele chefe no trabalho? Vamos abrir as Bíblias em João capítulo 15, do versículo 9 ao 12. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão em meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus começa aqui dizendo que para permanecermos no amor dele, né? Para permanecer no amor de Cristo, nós precisamos o quê? Obediência. Obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos do Pai. E Jesus continua dizendo que a alegria dele se manifesta naqueles que permanecem no seu amor. Ou seja, aqueles que praticam obras compatíveis com aquele que deu sua vida por nós. Que a minha alegria esteja em vocês. Assim a alegria de vocês será o quê? Plena, completa. E o que ele diz em seguida é: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como Jesus nos amou? Foi se entregando, não foi? Ele não veio simplesmente deu uma oferta. Ele se entregou como oferta. Jesus, quando fala de alegria completa, de alegria plena, ele está se referindo a uma alegria que transcende as dificuldades da vida, que transcende os problemas da vida. O que será que é necessário para a gente ter uma alegria completa? Eu acredito que alguns podem pensar num carro novo, né? Uma casa nova, um apartamento na praia, uma viagem dos sonhos, né? Quais são as primeiras palavras que vêm à sua mente quando você pensa em ter alegria? Qual é a primeira palavra que passa na sua cabeça? Aquele pensamento automático. Jesus disse: amem-se uns aos outros. Porque a natureza humana, ela é simplesmente relacional. Deus criou o homem para se relacionar entre si. O que significa que o meu desenvolvimento e a expressão do ser humano, ela depende do quê? De interação humana, né? Acho que na pandemia a gente conseguiu ver um pouquinho disso, né? A maior parte das pessoas que buscavam atendimento psicológico era por causa do isolamento, por causa da falta de contato com pessoas. Era a dificuldade de não poder se relacionar, de não ver os pais não poderem ver os filhos, os amigos, né? Deus estabeleceu através das Escrituras que nós devemos nos relacionar com Ele e com o próximo. Amém? Minha esposa me mandou um videozinho essa semana, que era um psicólogo falando a respeito da busca pela felicidade, né? E ele fez um comentário bem interessante lá no vídeo. Ele está sendo entrevistado em um podcast e ele fala o seguinte: ele diz que ele nunca atendeu um paciente em consultório deprimido porque não comprou um iate. Vocês conhecem alguém deprimido porque não comprou um iate?
Normalmente, e eu falo isso como profissional, normalmente, o que leva as pessoas para a clínica são relacionamentos. 90% das pessoas que procuram atendimento psicológico é porque precisa de ajuste nos relacionamentos. Dificuldade com os amigos, parentes, dificuldade no casamento, relacionamento com o chefe, no ambiente de trabalho, igreja, dentro da igreja. Próximo slide. Então eu gostaria que vocês fixassem na mente de vocês hoje algo, né? A alegria tem mais a ver com afetos do que com coisas transitórias. Quando nós falamos da alegria de Cristo, nós não estamos falando de uma alegria transitória, por algo que aconteceu ao redor de nós. Como uma casa, uma viagem, né? Uma das coisas mais desejadas do mundo pelas pessoas era ter um relacionamento feliz. Eu já tenho 40 anos, né? Eu não sou velho, eu sou seminovo. E eu conheci a minha esposa no meu círculo de amigos, dentro da igreja, eu conheci ela. É interessante que normalmente era assim que a gente conhecia as pessoas, por incrível que pareça. Era com contato humano mesmo. E hoje eu vejo... Vamos lá. Não estou dizendo que é errado, tá? Mas hoje eu vejo tantas pessoas, né? Enfim, quando a gente pensa em relacionamento hoje, acho que a primeira coisa que vem na mente das pessoas de até 30 anos é aplicativo. Aplicativo de relacionamento, conhecer pessoas através do aplicativo. E o aplicativo ele funciona como se fosse um cardápio humano. Você vai selecionando ali o que te interessa, não é? Mais ou menos isso? Você vai selecionando o que te interessa. Gostei, dei um match. O problema é que isso nos ensina a compreender que a felicidade é como se fosse um recorte na nossa vida. Ela está condicionada a eu ter alguém daquele jeito, com aquela cor de cabelo, com aqueles olhos, com aquele corpo, com aqueles ideais que eu gostaria que ela tivesse. Percebe? Quando você conhece uma pessoa pessoalmente, você tem mais tempo para desenvolver o relacionamento, né? Eu lembro que quando era só um affair da minha esposa, né? Eu estava só chegando junto ali. Eu me lembro que eu sempre levava ela para tomar um café, sempre. Porque ela gosta de café, eu gosto de café, a gente ia tomar um café sempre. E foi ali que a gente se conheceu. Em uns 50 cafés juntos. Foi ali que a gente cultivou e construiu um relacionamento. E o próximo slide. A alegria ela é diretamente vinculada com construção de relacionamentos, baseados no que o outro é, não em mim, não no meu próprio umbigo. Eu de verdade, quando eu penso no meu casamento, eu entendo que eu tenho um casamento feliz, um relacionamento saudável, porque desde o início nós construímos o nosso relacionamento baseado no que o outro precisa. Quando eu falo de relacionamentos, eu falo de todo tipo de relacionamento, né? Amizade, relacionamento amoroso, relacionamento dentro da igreja, relacionamento dentro do trabalho. Só que relacionamento ele é como se fosse TV por assinatura. Todo mundo aqui já contratou uma TV por assinatura? Tem canal que a gente não gosta, mas está no pacote, não é verdade? Relacionamento é assim. Às vezes você gosta da esposa, mas não gosta do sogro. Às vezes você gosta do pastor Silvio e não gosta de mim. Não vai com a minha cara. Agora parem para pensar, de verdade.
Quantas pessoas, nesses últimos anos, vamos fazer um recorte aí dos últimos 5 anos, 5, 6 anos, acho que até mais. Pare para pensar quantas pessoas destruíram relacionamentos importantes nos últimos anos por divergência política. Porque vota em A, porque vota em B. Quem aqui conhece pessoas que se desconectaram por causa de política? Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com os pais, irmãos que não se falam, irmãos até de sangue que não se falam por causa de ideologia. Porque eu acredito que o A está certo, porque eu acredito que o B está certo. Em uma sociedade onde nós temos a dificuldade de entender que apesar das divergências que nós temos com o outro, pessoas valem a pena. Estabelecer relacionamentos vale a pena. As pessoas que passam pela sua vida fazem parte da sua trajetória. Aquelas que te agridem e aquelas que são companheiras fazem parte da sua trajetória. E nós somos como se fosse resultado desse ecossistema de afetos. Nós somos chamados para termos comunhão com o Eterno, com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, amém? E com os nossos irmãos. É como se nós não servíssemos a um Deus que nos chama do templo, da igreja, para a eternidade. Mas é um Deus que nos traz da eternidade, nos envia da eternidade para cá, para o templo, para se relacionar. Ele inicia um processo de transformação em mim e em você. Coloca o seu reino dentro de nós, para nós nos relacionarmos com o outro. Para que você possa fazer diferença na vida de outra pessoa. Para ter comunhão com o próximo. O próximo slide. Então o primeiro ponto é que a alegria do Senhor ela é inerente, né? Ou seja, ela apenas é possível se nós fizermos a vontade do Pai e amarmos uns aos outros. Amém? Queria abrir no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Me desculpem pelo excesso de versículo, mas eu não posso simplesmente fazer um recorte e tirar texto de contexto, né? Então, não tem jeito. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Então, vendo tudo isso, perguntou ele: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos fazer um retrato daquilo que Jesus está falando, né? Jesus está falando de uma geração iníqua, certo? Ele não está falando de uma geração ímpia, uma geração que não conhece a Deus. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de pessoas que conhecem a Deus. O iníquo ele conhece a Deus, o ímpio não, né?
Iniquidade na Bíblia representa o quê? Nosso afastamento, um desvio de rota, quando nós nos afastamos de padrões bíblicos. É como se fosse uma distorção da nossa natureza. É o afastamento dos preceitos de Cristo. A iniquidade, ela entra em nós quando o nosso amor por Deus e pelo próximo se esfria. E aí acontece tudo isso que Jesus descreveu aqui. Interessante que tudo que ele descreveu aqui está muito parecido com aquilo que a gente tem vivido nesses últimos dias, né? Nação contra nação. Falsos profetas. Nos tornamos pessoas egoístas. E estabelecemos relações onde o outro precisa me satisfazer. E é assim que a gente desfaz um bom relacionamento. Próximo versículo e último, prometo. João capítulo 17, a partir do versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para quê? Para que eles tenham plenitude da minha alegria. Para que eles sejam um, assim como Jesus e o Pai são um. Para que tenham plenitude da minha alegria. Nessa conversa de Jesus com o Pai, de que alegria que Jesus estava falando? Era sobre a alegria do aumento de salário que você recebeu no mês passado? Sobre o bônus que está para cair nos próximos meses? Ou daquela conquista pessoal? Vocês acham que Jesus era alegre? Vocês acham que ele era um cara alegre? Quando fazia um milagre, ia lá, celebrava com os discípulos. Consegui de novo. Olha o que Deus fez, Pedrão. Você acha que ele dava risada, ele brincava, contava piada? Eu penso que para os discípulos, tudo que Jesus fazia era sobrenatural. Pensa o que os discípulos viveram com ele durante alguns anos. Palavras que transcendiam, diferente daquilo que era pregado na época. Muito mais acessíveis ao povo. Milagres, ressurreição. E eu fico pensando que no meio de tudo isso, Jesus era assim um cara alegre. Mas como você acha que Jesus reagia? Para mim, me parece que Jesus ele tinha a alegria dos feitos e a agonia da morte ao mesmo tempo. Acredito que ele foi alegre, sim. Alegria é parte do fruto do Espírito, né? E se ela é parte do fruto do Espírito, então minha alegria não é completa até que eu receba a alegria dele. A sua alegria não é completa até você receber a alegria dele. Pois ela é uma dádiva divina. É um fruto do Espírito. Se Jesus, que era completo, ele roga pelos discípulos para que tenham a alegria dele,
Para mim, eu chego à conclusão de que as alegrias terrenas não nos satisfazem, não nos tornam pessoas satisfeitas. Não nos preenchem. Porque estão ligadas à temporalidade, né? Às intempéries da vida, aos problemas. Eu fico pensando que o mundo está caminhando para o fim. Eu não sei se vocês acreditam nisso, eu acredito que sim. Eu acho que o mundo cada vez está se deteriorando um pouquinho mais, né? O mundo está caminhando para o fim, e se o mundo vai para o fim, como Jesus ia para o Getsemane, né? Que tipo de alegria que nós devemos ter? Sabendo que estamos chegando ao fim. Eu queria fazer uma alusão aqui com vocês. A maior parte de vocês já devem ter andado de avião, né? Imagino que sim. Você entra no avião, e aí quando você entra no avião, você passa pela primeira classe. Todo mundo já viu primeira classe? Quem já andou de... Não, brincadeira, não precisa falar não. Eu nunca andei de primeira classe, tá? Então você entra ali na primeira classe, o que você enxerga? Cara, aquela poltrona. Eu viajei uma vez de Emirates, tá? E eu vi a primeira classe da Emirates. Eu quase chorei. É bizarro. É bizarro. A hotelaria, assim, o nível da hotelaria é bizarro. Aí você passa ali, entra na primeira classe ali da Emirates, né? E você vê aquela cama, aquela poltrona que vira cama, portinha para fechar para ninguém ver, para te dar privacidade. É caviar, é champanhe, é um negócio de outro mundo, né? E eu passo num ambiente desse, eu me sinto ali, eu me imagino ali dentro, né? E aí a gente continua caminhando normalmente, né? Quando a gente passa pelo menos normalmente, quando a gente passa pela primeira classe, a gente continua caminhando. E aí você passa pela executiva também, que é muito boa, né? Aquela poltrona mais folgada. Para quem é grande, a executiva ela já resolve o problema do aperto do avião. Mais espaço, mais conforto, né? E aí a gente passa aquele portal, que é tipo um portal, né? Tem a cortininha assim. É tipo um portal. Você cruza aquele portal, você encontra o quê? A econômica. Criança chorando, gente falando alto, o outro socando a tua bagagem para colocar a sacola dele no compartimento de carga. E aí imagina você se sentando na econômica no meio de toda essa muvuca. E de repente você escuta o piloto falando algo, chamando todos os passageiros. Gostaria de comunicar a todos que a aeronave está com problemas técnicos e a chance de sobrevivência para nós é muito pequena. Não dá para evitar o fim. E aí no meio de toda essa comoção, né, a comissária de bordo aparece e diz: primeira classe está vazia, quer ir? Eu quero, claro, você está brincando? Posso mesmo? Lógico, vamos lá. Ela te convida para ir para a primeira classe. Você se senta, estica as pernas, coloca um filme, pede um champanhe, pede um caviar. Reclina a poltrona, deita confortável. Você faria isso? Sabendo que em poucas horas você padeceria? Que tipo de alegria nós temos quando nós sabemos que estamos rumando para o fim? O que foi que Jesus pediu nessa oração ao Pai? Que os discípulos recebessem a alegria dele, aqueles que eram seus. Jesus Cristo sabia que estava rumando para o fim da sua vida. Não sabia? Ele avisava isso o tempo todo, né? Ele comunicava isso o tempo todo. Mas eu tenho certeza que ele se alegrava pela doação, pela alegria da salvação, que todos nós receberíamos, a alegria do filho que volta para sua casa, a alegria da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Ele sabia que na cruz do Calvário ele venceria o pecado e a morte. A vitória sobre todos que seriam lavados pelo seu sangue. Eu tenho certeza que tudo isso
tornava Jesus feliz, alegre. Qual é a alegria de Cristo? Não era apenas aquela alegria da cura do enfermo, da ressurreição de Lázaro, que era um amigo de Jesus. Até porque esses foram curados, mas voltarão a morrer, né? Faz parte do ciclo da vida, né? Eu ressuscitei o seu parente, mas seu parente a qualquer hora também pode morrer. Milagres funcionam assim. Ou seja, virão outros problemas para vocês enfrentarem. Tempos difíceis podem vir a qualquer momento. Um problema familiar, uma dificuldade no seu casamento, um problema financeiro, pode vir a qualquer momento, uma doença que você não esperava ter. A alegria de Cristo, ela não tem a ver com coisas transitórias. Ela está além daquilo que nós vemos. Nossas alegrias aqui, elas são extremamente incompletas. Porque tudo isso que a gente vê com os nossos próprios olhos vai passar. Então lembre-se que esse não é o seu porto final de destino. Essa terra não é seu porto final de destino. Acho muito interessante que quando Jesus fala de plenitude e alegria, né? A palavra no original, a palavra completa, não é apenas um adjetivo, mas ela é traduzida como adjetivo, né? Para a língua portuguesa. Mas ela é um verbo conjugado. Completo, pleno, né? É o que, se eu não me engano, é o que a gente chama de particípio perfeito. A plenitude da alegria, ela é a satisfação que tem um tempo absoluto, que transcende aquilo que nós vemos, que não está ligada à temporalidade. O significado dessa alegria não significa que a nossa alegria não pode estar ligada à temporalidade, aquilo que acontece na nossa vida. Recebi um aumento, estou feliz. Fui demitido. Triste. É uma alegria que transcende aquilo que nós vemos. E nós estamos num mundo de dores, né? Num mundo cheio de problemas. Como o Bruno mesmo estava comentando agora, que eles foram em um orfanato, né? É um mundo cheio de problemas, é um mundo doente. Um mundo de dores, e nós recebemos de Cristo uma alegria que não está ligada a questões transitórias. Exatamente por isso. Porque a vida tende a oscilar. A verdade do reino de Deus, ela nos convida a levantar a cabeça para fora da superfície. Sabe quando você sente que as águas estão te afogando? Já sentiram assim? Cara, não tem como resolver essa situação. Não sei o que fazer. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. O reino de Deus, ele te convida a você colocar a cabeça para fora da água e enxergar além. Acima da mediocridade. Entendendo o que o reino de Deus nos propõe. E a verdade é que, assim como vocês, eu também às vezes perco a paciência. Eu também às vezes não sei esperar, me irrito com facilidade. Fico preocupado com as contas no final do mês. Fico pensando em como vai vir a fatura do próximo cartão de crédito, né? Eu sou igual a vocês. Mas eu preciso me lembrar deste texto diariamente. É como se a gente vive mais ou menos como se como se nós disséssemos para Deus: você não está vendo o que eu estou vendo, Deus? Tudo caos ao meu redor. E Deus respondesse: você não está enxergando o que eu estou te mostrando? Tudo que acontece aqui na terra é a respeito do reino dele. Aponta para o reino dele. Não viva uma religião que fixa os pés de vocês no chão.
naquilo que é transitório. Ah, porque o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me prosperar, Ele me ama. Aquele evangelho que amacia o ego, né? Evangelho coach. Nada contra os coaches, tá? Mas é mais ou menos isso. Os púlpitos não têm falado com muita frequência sobre a expectativa de um reino vindouro que já está dentro de nós, através da nossa fé em Cristo Jesus e através da sua palavra. O reino dele já está dentro de você. Então o que eu e você precisamos fazer é aprender a sujeitar os nossos olhos, que estão doutrinados pela lógica desse século, e olhar além disso. Essa alegria completa é o Filho de Deus. As alegrias dessa terra são plausíveis e são importantes. Isso é inquestionável. Acho que todos nós devemos celebrar conquistas, né? Vitórias, coisas boas que acontecem com a gente, né? Nós celebramos, mas sabendo que elas são pequenas diante da alegria que o Senhor nos dá. Que a nossa alegria não depende dessas coisas. Eu preciso me lembrar disso todos os dias. Nós precisamos viver na perspectiva do reino de Deus, não na perspectiva do mundo material. Eu queria já pedir para o louvor subir. Resumindo, estar feliz é circunstancial. Ser alegre é permanente. Eu sou alegre naquele que me fez filho de Deus. Na perspectiva bíblica, a alegria ela é diferente desse sentimento passageiro de felicidade. Sabe quando você conquista algo que você queria muito? Você já passou por isso? Ah, eu queria muito aquele carro. Aí você compra aquele carro. Aí no primeiro mês você fala, nossa, carro maravilhoso. No segundo mês, tem seus defeitos. No terceiro mês você, cara, eu acho que eu vou vender. Por quê? Porque o ser humano ele é insaciável. A alegria não pode ser baseada e lastreada naquilo que é transitório. Se nós pensamos a alegria do ponto de vista do fruto do Espírito, né? Significa que a alegria não vem das situações externas, mas de uma ação do Espírito em nós. Se é um fruto do Espírito, é Ele quem derrama o fruto do Espírito sobre nós. É Ele quem gera. Se nós pensamos em alegria como o salmista Davi disse, né? Declarou, devolve-me a alegria da tua salvação. Significa que a alegria ela é um resultado de um perdão, né? De uma restauração que nós temos em Cristo Jesus. Se pensamos em alegria como disse o apóstolo Paulo, né? Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por provações. Essa é pesada, né? Considerem motivo de alegria passarem por provações. Isso significa o quê? Significa que a alegria de Cristo ela é fundamentada na esperança de uma glória vindoura. Não tem a ver com isso aqui que nos rodeia. É isso que nos traz alegria. É a glória vindoura. Se você quer ter a alegria de Deus, você precisa aprender a se alegrar com a glória vindoura. Um dia nós estaremos com Ele nas alturas. Um dia Ele vai te chamar pelo nome. Se pensarmos em alegria como Neemias, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Significa que que a alegria de Deus nos dá força e coragem para resistirmos aos problemas da vida, às dificuldades da vida. Amém? Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé.
Alegria tem a ver com amar o próximo e amar a Deus. E a alegria tem a ver com a nossa perspectiva de uma glória vindoura. Te damos graça pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor por nós. Te damos graça, Senhor, porque a nossa alegria não está baseada, Senhor, naquilo que acontece ao nosso redor, mas a nossa alegria está fixada, Senhor, em uma glória vindoura. No dia em que nós nos encontraremos contigo, Senhor Jesus. Cultiva dentro de nós, Senhor, esse padrão de alegria, como a de Cristo, que dependente daquilo que acontecia ao seu redor, permanecia alegre, fiel à tua vontade. Derrama sobre nós essa graça, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és santo, Senhor.